Pior do que isso é quando o cara usa diurético e juntamente com isso corta o sal. Puta! Aí o estrago tá feito. Porque quando... É assim, é muito importante pra galera que tá acompanhando. É muito comum o uso de diurético em reta final de preparação, principalmente em duas situações. Situação número 1, se o atleta não conseguiu chegar na condição física máxima dele a nível de percentual de gordura. Condição 2, se ele está em severa dificuldade para bater peso. É muito comum você pegar 3, 4 dias antes. Mas, quando o preparador é experiente, ele entra com diurético, mas não corta o sal. Ele mantém o sal e mantém a ingestão de água. Porque se ele muda essa combinação, é fatal. É cãibra, é fraqueza nas pernas. O cara não levanta pra treinar. Aí não adianta nada. O cara vai ficar 4 dias sem conseguir treinar. Fala, João. Continuando a linha de raciocínio, ali foi detectado, além desses 2 erros, um erro que era um dos erros mais graves e que foi cometido por mim e por muitas pessoas que competem por anos, ainda eu vejo hoje. Eu, com esse meu problema de metabolismo acelerado, logo liguei pro Denis e falei: Denis, eu tô tendo problema muito com cãibra. Posso tomar meu Slow K? Ele falou: o que é isso? Aquela teoria old school que você tá faltando potássio, daí vem a cãibra. Aí eu falei: potássio, posso tomar o potássio? Ele falou: mas por que você vai tomar potássio? Aí eu peguei e falei: para diminuir a cãibra. Ele falou: se você tomar o potássio, você vai aumentar muito mais a sua chance de ter cãibra. Porque você estava sem sal. Exatamente. Você ia desequilibrar entre Você sódio e piora mais potássio, ainda, né? Eu ia piorar o desequilíbrio. Então tem muitos atletas aí que usam. Tem muito protocolo. O protocolo é o kitzinho, né, gente? Diurético com Slow K. Nossa. Tira o sal, coloca o Slow K e usa o diurético. Por favor, não façam isso. Isso é a pior cagada que vocês podem fazer. Tanto que aí, eu não sei se... Eu escutei uma história, por exemplo, que no Mr. Olympia de 2008, que atrasou a final, não sei se vocês lembram, que ganhou o Dexter Jackson. Sim. Né? Vou te falar de rumores, tá? Não quero ofender ninguém, eu tenho o maior respeito pelas pessoas, conheço elas pessoalmente e, assim, admiro-as absolutamente. Só que não é porque a gente admira que a gente não vai considerar aquilo que são as coisas que elas poderiam ter feito melhor, tá? A gente fala que o Mr. Olympia de 2018 não foi que o Dexter ganhou, foi que o Jay perdeu. Exato. 2008. Foi isso mesmo. E uma das coisas que é aventada é justamente esse desequilíbrio de sódio que aconteceu, né, por causa de um erro estratégico de finalização. Então, cara, você imagina, se um Olympia ele tá sujeito a uma coisa dessa, não mexe com diurético, cara. Não... Ou se você vai mexer com diurético, que você mexa com um preparador muito experiente. Porque eu já vi preparadores experientes usar o diurético assim em doses que eu falei: ferrou, velho. Não, e além... Em dose assim... além de usar o diurético... falar assim, 150 miligramas entre hidroclorotiazida e espirulactona. Quando não 150 usa miligramas. Usa o pior de todos, o Lasix. Cara, já vi preparadores usar Lasix. Cara, usar Lasix, eu particularmente falo, é brincar. Sabe brincar com álcool no fogo, assim? O cara tem que manjar muito. Porque lamber faca. Cara, eu acho que nem manjar, cara. Se você manja, é uma coisa que você não mexe. Tem algumas coisas que matam fisiculturistas. São 3. Insulina, T3 e diurético. E dessas aqui mais mata é o diurético. Por quê? Porque o cara ele faz um desequilíbrio rápido hidroeletrolítico. Você não consegue... Se o cara faz um infarto, se ele faz uma parada cardíaca, você não consegue reanimar porque você não tem troca de sódio. Cara, isso daí é meu, tá? Eu acho que diurético é um negócio... Aí entra o médico, né? Aí entra o médico e o médico fala: não use diurético. Isso daí você vai se lascar e você vai não só comprometer o que é a aparência do seu físico, porque isso daí é um tiro assim, no meio de 1000 você pode acertar, só que você tem 999 para errar. Então você tem que olhar isso daí com muito pragmatismo, né? Só que tem um detalhe, Múcio. É muito comum hoje dermatologista prescrever espirulactona, que também é um diurético, entre 25 e 50 miligramas ao dia, para melhorar a qualidade de pele, mas tipo ad eterno, do tipo, pode manter. Doses até maiores, viu, Renato? Eu já vi 100 miligramas. 150, eu não quero, por favor, que você questione isso, porque a prática médica não está aqui para ser questionada. Mas eu gostaria que você me explicasse se isso
pode gerar algum dano renal, se existe algum tipo de estudo, ou às vezes nem tem, do uso constante de diurético assim durante 2, 3 anos de forma ininterrupta. Não, isso a gente vê muito em paciente que tem anorexia. Paciente que tem anorexia, eles fazem abuso de diurético, né? Não é que todos fazem, mas se existe uma droga preferencial para ser abusada, são os diuréticos, né? Porque eles fazem perder peso muito rápido. A gente tem muita água, né? E o grande problema é o seguinte: você aumenta o que é o estresse do trabalho renal. Porém, a espironolactona, ela não age em troca de sódio, ela age como bloqueador de receptor androgênico. Então, o problema da espironolactona, na verdade, é que ela é uma droga que modifica o equilíbrio hormonal do paciente e você não percebe. Por quê? Porque você bloqueia o receptor androgênico, mas você não mexe na produção de testosterona. Então... Ela bloqueia o receptor androgênico. Isso. E isso no homem. Exatamente. Em funções relacionadas ao hormônio androgênico. Pode haver algum rebote? Com certeza. E você tem mulher também. Por exemplo, eu vejo o Guilherme, que é dermatologista, que meu irmão atende comigo, e raramente ele usa espironolactona. E quando ele vai usar, ele pergunta antes para mim, da paciente, você tem os últimos exames dela? Porque eu quero entrar com espironolactona porque eu acho que ela está num hiperandrogenismo. E aí a gente senta junto, a gente repassa todos os exames. Sim, tem. A gente calcula uma coisa para a mulher que chama índice de androgênios, né, livres. Por quê? Porque é a somatória da progesterona, 17-hidroxiprogesterona, DHEA, androstenedione e testosterona. E a quantidade de SHBG, né? Porque ela também é um mediador da quantidade de androgênio. Então, quando você mede o índice de androgênios livres, você entende se essa mulher está em hiperandrogenismo ou não. E aí ele tem essa opção ou não de colocar o espironolactona. E você imagina qual que é o efeito colateral mais comum para a mulher da espironolactona? Não tenho ideia. Perda de libido. Eita lasqueira. E aí você está interferindo na vida do casal, cara. Complicado. Então não é uma medicação que você simplesmente, toma 100 mg de espironolactona e vamos ver o que dá. Não, você tem que analisar muita coisa, tem que conversar com o paciente, né? O médico, ele conversa com o paciente, olha, eu tenho essa medicação aqui, mas você pode ter um efeito colateral que é esse é um efeito colateral que pode ser desagradável para você, eu quero que você fique de olho, mas quando a gente corta a medicação, isso daí tende a voltar, né? Porque o que acontece? Por que o receptor androgênico? Porque ele não sendo um inibidor de receptor específico, ele também inibe receptor de progestagênio. E por que é importante isso? Porque a progesterona, ela é um mineralocorticoide, ou seja, ela é um dos primeiros hormônios que o córtex da suprarrenal ela produz. E quando você ativa o receptor de progestagênio, o que você tem? Você tem retenção de sódio. E a gente fala geralmente de mulher porque mulher, ela é muito sensível à variação de líquido. Ela tem o receptor androgênico, que se ela tiver com uma testosterona, um pool de androgênios maior, ela vai reter. Ela tem o receptor de progestagênio, a progesterona, que se tiver um pouquinho mais aumentado, ela vai reter. O próprio estradiol, ele ativa a renina, que ativa a aldosterona, que ativa a retenção de sódio. Então, os 3 hormônios que a gente tem, e a mulher tem em abundância, todos eles retêm sódio, né? O homem, ele tem muita testosterona, né? Mas não tem progesterona praticamente, muito pouquinho estradiol. Então, por isso que é tão mais fácil ver a mulher reter líquido que o homem. O homem, ele tem um mecanismo principal e que funciona meio que isolado. Os outros não contam tanto. Agora a mulher tem 3 e contam pra caramba. E 3 que, teoricamente, devem andar em sinergia. Exatamente. Saiu dessa sinergia, começa o rebote. Até, pra você ter uma ideia, até exame laboratorial muda. Uma coisa é a mulher na fase onde ela está antes da ovulação e outra é pós-ovulação. Antes da ovulação, ela está com todos os hormônios baixos. Pós-ovulação, ela está com todos altos. O estradiol está alto, a progesterona está alta. Então, o que acontece, por exemplo, também, né, que você vê essa diferenciação? Esses hormônios altos, então, se você pega uma mulher que você faz dosagens de enzimas, por exemplo, para ver o trabalho muscular dela. Você quer ter uma ideia disso, né? Se você faz essa mulher fazer o mesmo treino, com a mesma dieta, com a mesma carga, se você dosa no período pré-ovulatório ou pós-ovulatório, você tem uma taxa de CPK completamente diferente. Por que isso? Porque o CPK a gente usa mais ou menos como um preditor de intensidade de treino, de uso de massa muscular, mas ele é um preditor de dano celular. Então, se você, por exemplo, tomar uma injeção, você tem aumento do CPK.
Se você tomar uma paulistinha num amigo seu, você tem aumento de CPK. Você tem um hematoma, você tem aumento de CPK. E o que é a diferença da mulher pré e pós fase ovulatória? Fase ovulatória depois, ela tem um monte de hormônio, então a recuperação dela fica melhor. Por isso tem um monte de mulher que começa a treinar ferradamente de carga da ovulação até perto da menstruação, uns 4, 5 dias antes da menstruação. Aí vem a tensão pré-menstrual, o estradiol cai de uma vez, a progesterona vai caindo devagar e aí a força dela vai embora também e volta depois de uns 4, 5 dias da menstruação, a hora que a coisa começa a voltar a funcionar. Então até isso a gente leva em consideração, sabe, Renato? Não é uma ciência fácil, cara. E ela é difícil porque ela é dinâmica. Então além de você saber quem é a pessoa, você tem que entender que momento que ela está. É bem complexo. Eu vejo a mulher como algo muito complexo. E justamente por essa complexibilidade... Tati tá assistindo aqui no fundo, só olhando assim, ó. Eu vejo a mulher como algo bem complexo. Ele ia falar complicado, ele disse complexo para tentar arrumar. De manhã eu quero chorar, de tarde eu quero sorrir, à noite eu tô pulando. Você sabe por que é assim, Tati? A Tati tá falando assim, de manhã eu quero chorar.